podemos pensar na possibilidade que um grupo de primatas deu origem aos primeiros hominídeos, seres com algumas características humanas. Então, para a gente começar o nosso assunto, vou pedir vocês para se inscreverem no nosso canal, acionar o sininho para receber as nossas notificações, nos seguirem em nossas redes sociais, baixarem nosso aplicativo, acessar o nosso site e bora lá que hoje nós vamos falar sobre as principais espécies de hominídeos. Vamos à nossa terceira aula sobre pré-história. Eu sou o professor Lucas Tiburcio e bem-vindos a mais uma aula. Dentro de milhões de anos, espécies se extinguiram, outras sobreviveram e continuaram evoluindo, adaptando-se cada vez mais ao solo. Mas foi há cerca de 2 milhões de anos atrás que surgiu outro grupo mais semelhante aos seres humanos, os denominados Homo. Pertencente à espécie humana, cada vez mais se desenvolviam em ferramentas, aprendiam tarefas complexas e além de aprender a plantar e outras características. Então vamos falar das principais espécies de hominídeos. Vamos agora falar deles, os australopitecos, os mais famosos e mais antigos fósseis de hominídeos. Viveram na África, ao sul do deserto do Saara, cerca de 4 milhões de anos atrás. Essa espécie viveu entre 3,9 a 2,5 milhões de anos atrás. Entre os mais conhecidos estão os africanos e os afarenses. Não são relacionados ao gênero Homo, pois mesmo andando sobre os dois pés, tinham os corpos muito cobertos de pelo e o cérebro muito pequeno, 35% menor que o gênero Homo. Possivelmente usavam os instrumentos da própria natureza, por ainda não serem capazes de moldá-los. Uma das figuras mais famosas e provável ancestral do ser humano é essa simpática moça chamada Lucy, um fóssil de australopitecos datado de cerca de 3,2 milhões de anos. Descoberto em 1974 na Etiópia, seu batismo se deu proveniente da canção Lucy in the Sky with Diamonds dos Beatles, que tocavam num gravador logo assim que descobriram que se tratava de uma fêmea. Vamos agora começar a tratar da espécie Homo. A primeira que nós vamos conhecer é o Homo habilis. Como o próprio nome já sugere, o habilidoso viveu entre 2,2 milhões a 780 mil anos atrás. Este, já pertencente ao gênero Homo, apesar de ser o que menos se assemelha fisicamente ao Homo sapiens, tinha seu cérebro um pouco maior que o Australopithecus. Este pode ter sido o primeiro da linhagem a produzir uma ferramenta a partir de pedras. Os primeiros fósseis de habilis foi descoberto em 1964, na Tanzânia. Vamos agora à segunda espécie, a Homo erectus. O Homo erecto, essa espécie viveu entre 1,8 milhões e 100 mil anos atrás. Tinha volume craniano com média entre 750 a 1250 centímetros cúbicos, chegando a 50% a mais que o habilis. Sua altura variava em 1,30 m e 1,70 m e pesava em média 70 kg. Estes podem ter sido grandes produtores de ferramentas mais aperfeiçoadas, como os machados de mão. Utilizando-se de construções e modelos mais conscientes, acreditava-se que poderiam ter construído também armas e ferramentas de madeira, mas que não sobreviveram devido ao desgaste do tempo. Também podem ter sido estes os primeiros a utilizarem o fogo em seu benefício próprio, tanto para meio de se aquecer ou para cozinhar seus alimentos. O primeiro registro da descoberta do fóssil de um erectus foi em 1891 na Indonésia, continente asiático, mas foram feitas descobertas também na África e Europa, o que leva os cientistas a crerem que estes podem ter sido também os primeiros a iniciar uma migração do continente africano para outros continentes, inicialmente pela Ásia. Fazendo referência ao Vale de Neander, o Homo neanderthalensis viveu há cerca de 400 mil anos atrás e foi extinto há cerca de 28 mil anos. Surgiu em uma região de frio e meia era glacial. Embora fosse um pouco mais baixo,
há muitas similaridades com homens atuais. Seu DNA podem ser compartilhados até os dias de hoje com os nossos, segundo pesquisas recentes. Porém, sua morfologia é significativamente diferente. Seu volume cerebral chega a 1.600 cm3, enquanto dos sapiens sapiens, a nossa espécie, tem em média 1.400 cm3. Além das ferramentas que aperfeiçoavam, eram habilidosos com o fogo e podia ser considerado bons caçadores. O Neandertal possivelmente pensava até mesmo em hábitos estéticos, como cuidado com seus dentes. Também pode ser considerado seres que se voltavam para a espiritualidade, pois há indícios que foram os primeiros a terem hábitos de enterrar seus mortos, indicando uma preocupação com a vida pós-morte. Seus primeiros registros foram datados em 1829 na Bélgica, em seguida em uma pedreira Forbes em Gibraltar em 1848, antes da sua espécie tipo ser descoberta em 1856 no Vale de Neander. Mas a expressão Neandertal só foi oficializada em 1863 pelo anatomista irlandês William King, após um grande debate científico sobre a melhor adequação da classificação em uma espécie de Homo ou uma subespécie do gênero Homo sapiens neanderthalensis. Vamos a ele, o queridinho Homo sapiens, o homem sábio, hoje também conhecido como Homo sapiens arcaico. Tem seu início da existência datado a cerca de 350 mil anos atrás. Esse gênero é referente ao homem primitivo, homem antigo. Possivelmente nos enquadramos em uma evolução do Homo sapiens. Seu tamanho de cérebro é muito semelhante ao dos homens modernos. Em média mediam de 1.200 a 1.400 cm3. São poucas as coisas que podemos dizer que nos diferenciam dos sapiens. Entre elas, alguns aspectos anatômicos, como a espessura do crânio, a falta de queixo. Apesar de algumas diferenças anatômicas, devemos deixar claro que não existe ainda um consenso para uma separação entre o gênero Homo sapiens sapiens, trazendo o homem arcaico e o homem moderno para uma mesma espécie composta apenas por subespécies. Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, tem sua datação inicial a cerca de 100 mil anos, o que pode caracterizar uma diferença entre o Homo sapiens arcaico é o seu modo racional de pensar, de se comunicar. É o próprio homem de hoje, o homem moderno. Acredita-se que este, por ter um volume cerebral maior que os das outras espécies, também teria se tornado mais inteligente, desenvolvendo a fala, algumas habilidades diferenciadas, como os desenhos, a costura, aprendeu a esculpir, além de fortalecer suas habilidades de sobrevivência. Devemos deixar claro que nesta teoria da evolução que trabalhamos, mesmo que pareça uma evolução linear, não podemos afirmar que uma espécie evoluiu para outra progressivamente, mas temos que valorizar a história de cada espécie de hominídeo separadamente. Como podemos perceber, as espécies coexistiram, como exemplo claro do Homo sapiens, que chegou a ser contemporâneo do Neandertal, já que a primeira espécie teria surgido há cerca de 350 mil anos e a segunda desaparecido há 40 mil anos, o que nos leva ainda a grandes dúvidas e muitas outras teorias a serem desenvolvidas sobre o início da nossa existência. E o mais importante é que uma teoria não necessariamente esvazia a outra. É importante que saibamos acolher os processos de cada uma e criarmos nossas opiniões, sem desmerecer ou até mesmo ignorar uma a outra. Por sabermos que o Brasil é uma sociedade majoritariamente de cultura religiosa e acreditarmos que a teoria criacionista já esteja por conta disso bem adiantada no nosso pensamento, trouxemos esta teoria da evolução, pois além de ser a mais trabalhada dentro das nossas provas, é também mais estranha muitas das vezes aos nossos olhos e ouvidos. Mas não deixa de ser importante conhecermos outros pontos de vista, sempre respeitando cada crença e cada teoria. Mas se você tem ainda alguma dúvida sobre o criacionismo e suas teorias,
entre em contato, deixe nos comentários que tentaremos, na medida do possível, responder a todos. Vamos nos unindo e aprendendo uns com os outros, discutindo de forma sadia e respeitosa. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, quero deixar aqui meu agradecimento a todos que já se inscreveram. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, deixe seu like, se inscreva, acione o sininho, compartilhe, nos siga nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo que leva vocês direto ao nosso site onde tem matéria, quiz, para que vocês possam cada vez mais estar evoluindo também dentro dos seus estudos. Lembrando que agora o nosso simulado também você pode fazer quantas vezes quiser. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.